Boa tarde! Hoje o papo é muito importante. Etarismo. Qual a idade que você envelhece? Qual a idade que você se sente mais velho? Eu quero suas opiniões aí na rede social sobre esse tema tão importante que é o preconceito contra as pessoas mais velhas, né? E a gente tem participantes maravilhosos hoje aqui. Nós temos Vicentini Gomes, ele que é ator, produtor e está atualmente na reprise da novela Avenida Brasil. Adriana Cork, ela que é pesquisadora de longevidade. Tem a doutora Vanessa Cairoli, ela que é ginecologista e especialista em medicina integrativa. Tem o Christian Sterckli Ribeiro, ele que é o editor-chefe da revista Eu Chefe. E a psicóloga, a doutora Alessandra Petraglia. Olha que gente bacana. E aí, meninos, tudo bem? Agora vocês estão me vendo, não é não? Salve, salve! Olha, Vicentini Gomes, você que é ator, está atualmente na reprise da novela Avenida Brasil. Explica pra galera que está em casa o que é que você faz. Bom, eu escrevo roteiro, escrevo livros, eu escrevo poemas, crônicas, interpreto. Estou completando 50 anos de carreira ano próximo, 2027 eu completo 50 anos de história nas artes e tô na ativa, muito na ativa. Adriana Cork, agora eu falei direitinho, né? Cork, mandei um alemão aqui, não foi? É isso aí, falou muito bem, perfeitamente. Você é pesquisadora em longevidade, né? Você é mestre e doutora pela ESPM, não é isso? Exatamente, eu sou uma doutoranda pela ESPM, uma pesquisadora e apaixonada pelo tema de longevidade, que é o termo sexy para falar de envelhecimento, não é, Carla? Perfeito. Meu mestrado falava sobre os cabelos grisalhos, né, naquele fenômeno que aconteceu na pandemia, que todo mundo começou a deixar o cabelo ficar grisalho, porque Verdade. A gente não podia ir ao salão. Verdade! Todo mundo com cabelo grisalho, teve gente que gostou, tá até hoje. Exatamente. E a minha dúvida era saber se as pessoas estavam aderindo, né, a um movimento grisalho ou se era só uma questão de circunstância ali, né? Porque a gente estava vivendo a pandemia e com algumas restrições. E a minha conclusão é que era bem circunstancial mesmo, né? A mulherada, principalmente, já voltou para as tintas e tá tudo certo. Eu tenho um amigo que ele deixou grisalho, ele pintava o cabelo e tal, e ele ficou um gato grisalho. Eu não vou falar o nome, senão a mulher dele vai ficar brava comigo. Mas ele ficou um gato grisalho. E para você que está em casa, espero a sua participação aqui nas redes sociais, mandando perguntas, eu já vou ler. Se liga no que eu preparei para vocês. A população mundial está vivendo mais. Avanços na medicina, na alimentação e na qualidade de vida fizeram aumentar a expectativa de vida em diversos países. Ao mesmo tempo, pessoas de diferentes gerações convivem cada vez mais nos ambientes de trabalho, escolas, universidades e redes sociais. Mas apesar dessas mudanças, muitas pessoas ainda enfrentam julgamentos simplesmente por causa da idade. O etarismo é o preconceito baseado na idade de uma pessoa. Ele acontece quando alguém é considerado incapaz, desatualizado, inexperiente ou inadequado, apenas por ser mais velho ou mais jovem. Esse preconceito pode surgir em entrevistas de emprego, oportunidades profissionais, relações sociais e até mesmo dentro das famílias. Frases como "você está velho demais para isso" ou "você é jovem demais para entender" ainda fazem parte da realidade de muitas pessoas. Especialistas alertam que o etarismo pode causar exclusão social, prejuízos emocionais e limitar oportunidades importantes. Por outro lado, diversas histórias mostram que talento, experiência e capacidade não possuem idade. E afinal, será que a sociedade está preparada para valorizar todas as gerações? É, isso aí. Será que a sociedade está preparada para valorizar todas as gerações? Porque assim, eu conheço cada coroa que está gatíssima, são maravilhosos, fazem várias coisas.
eles hoje fazem vídeos na internet, são influenciadores, né? Então, eu pergunto, né? Que idade, né, você começa a envelhecer hoje em dia? Que idade, Adriana? Essa é uma pergunta de milhões, né? Quando a gente fala do ano de 2026, onde a expectativa de vida no Brasil chega até 81 anos em alguns estados, como os estados do Sul, então é muito difícil mensurar, até porque a idade produtiva, né, do cidadão comum hoje, ela se estende muito mais. Por várias questões, né? Primeiro, por necessidade financeira, né? Por deficiências na nossa estrutura de previdência privada, pública no Brasil. Então, é muito difícil mensurar com que idade se envelhece hoje em dia. Obviamente, a gente tem alguns marcos. Então, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos ou 65 anos têm algumas concessões, por exemplo, no transporte público. Mas é muito difícil hoje você falar assim que uma pessoa ela é velha porque tem 65 ou mais. Exatamente. Né? Isso vai depender muito da questão da produtividade da pessoa. Exatamente. Isso ainda é muito relacional. Exatamente. E assim, o etarismo é realmente hoje um problema na sociedade? Você acha que esse problema está muito presente na sociedade atual? O que vocês acham, Vicentina e Adriana? Eu penso que a questão do velho é um estado de espírito, porque o que a gente está chegando, a gente está num estágio de vida que poucos vão chegar. Nem todo mundo vai chegar onde a gente está. Eu estou com 69, a idade do prazer. Então você tem que entender... Você tem que entender a questão do ponto de vista. E eu tenho uma grande pessoa que eu botei como referência, que é o Clint Eastwood, que alguns anos atrás ele disse: não deixe o velho entrar. Esse é o grande segredo da vida. Não deixe o velho entrar. Eu produzo o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro. Eu estou escrevendo, eu estou dirigindo, eu estou produzindo, eu estou pensando no meu projeto que eu vou fazer o ano que vem para comemorar 50 anos de carreira como ator. Estou pensando no projeto que eu vou fazer para comemorar 50 anos de carreira como cineasta. Finalizei um livro que eu vou lançar agora na Bienal, que é Os Segredos de São Remanso, para os meus 50 anos de carreira. Estou escrevendo um outro livro, que é O Tempo da Reinvenção, que é para falar sobre exatamente essa questão. Eu até te mandei uma crônica aí sobre a questão, o velho e o direito de ainda querer. Então, vamos fazer o seguinte, já que você é ator, você está na novela, né? Está passando agora a reprise de Avenida Brasil, vamos aproveitar esse espaço. Faz um pouquinho aí da sua crônica para quem está em casa, né? Curtir esse momento. Deixa eu ler a crônica aqui. Sobre a questão de novela, tem várias novelas no ar, né? Na Globoplay, acho que tem umas 15 novelas no ar, reprisando, né? Na Netflix tem Cúmplices de um Resgate, que a molecada adora, que é encantador. Eu faço um personagem lá, um velhinho sapateiro italiano, né? Que a molecada adora. Bom, o velho e o direito de ainda querer. Durante a vida inteira, disseram ao velho que ele tinha que entender os mais novos, entender a pressa, entender as mudanças, entender as ausências, entender os silêncios atravessados pelo celular e pela distração. E ele entendeu, engoliu palavras, engoliu orgulho, voltou alguns passos onde doía mais, flexibilizou a coluna, a alma, as certezas, aprendeu a pedir desculpa mesmo quando não sabia se estava errado. O velho virou essa figura dócil que a sociedade espera. Aquele que perdoa antes de saber mesmo se estava errado, que cede antes de ser ouvido, que aceita antes de ser considerado. Mas há uma parte que ninguém conta. Existe um tempo em que o entendimento cansa, em que a flexibilidade começa a parecer uma forma delicada de apagamento, em que a paciência vira quase um exílio. E esse tempo chega silencioso, sem querer briga. O velho percebe que a vida inteira administrou riscos pelos outros.
Agora talvez seja a hora de correr muitos riscos por si, mesmo não precisando provar nada, mas porque ainda pulsa, porque ainda sente, porque pode valer a pena, porque conquistar também é sobrevivência. Sem revolta é um direito que chega. E o direito do velho não é ser compreendido, é continuar desejando. E isso, em um mundo que só tolera a juventude, é um ato mais radical que existe. Yeah! Olha, aplausos! Rapaz, que lindo isso! Lindo, quem está em casa deve estar emocionado. Essa é uma crônica que está no meu livro, O Tempo da Reinvenção, que eu vou lançar o ano que vem para comemorar os 50 anos de literatura. É bem isso, né, doutora Adriana? Eu acho lindo quando você me chama de doutora. Apesar de não ser ainda. Mas você sabe que primeiro, Vicentini, parabéns, assim, é comovente, a primeira beleza como você descreve, e quando você fala sobre desejar, né? Esse é o ponto, né? Quando é cada vez mais difícil a gente associar uma idade para se tornar velho, primeiro porque ser velho não é ou não deveria ser um problema, né? A gente está falando de uma conquista social, né? Uma conquista da medicina, uma conquista da sociedade. Por outro lado, quando a gente deixa de desejar a vida, e isso pode acontecer em qualquer etapa, né? Pode você ter 60, 40 ou 15 anos de idade, esse é o grande prejuízo quando a gente fala entre outras coisas, do envelhecer. O envelhecimento desejante é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, quando a gente olha para artistas da altura de um Chico Buarque, Gilberto Gil, os octogenários, não é verdade? Todos eles acima de 80 anos, todos eles levantando multidões para manifestações pelo país, sendo muito ativos, não é? Isso é o desejar da vida. Quando a gente olha também artistas, Paul McCartney, U2, todos lançando novos trabalhos, então a gente percebe que o envelhecimento, necessariamente, ficar velho, né, atingir uma idade longeva, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? A gente vive uma cultura jovem-cêntrica que aposta e que quer os cremes anti-idade, né? Mas o envelhecer e o desejar a vida com o envelhecer, esse talvez seja a maior conquista que nós tenhamos hoje, né? Ter esse desejo e essa coisa pulsante, como você coloca tão lindamente na sua crônica, de querer viver. E querer viver nem sempre está associada a produzir, né? Senão a gente vai associar a pessoa, a produtividade, sempre como se diz assim, a não querer estar velho, né? Na realidade, é possível a gente envelhecer, é possível a gente ter as nossas rugas, os nossos cabelos brancos, estar ou não em produtividade, mas o mais importante na minha visão, por isso que eu acho que eu fiquei tão comovida com a tua crônica, é o desejo pela vida. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não só pela vida, mas por um bom vinho, por um bom prato, por um bom uísque, uma boa cachaça, né? Por um amor encantador, né? Tudo isso faz parte desse desejo, desse pacote que a gente tem que entender e aprender a administrar. Isso é o mais importante. E para falar também sobre isso, eu trouxe a doutora Vanessa Cairoli. Ela que é ginecologista e especialista em medicina integrativa. Historicamente, a expectativa de vida tinha um panorama muito diferente do que conhecemos hoje em dia. No início do século XX, em países como o Brasil, a expectativa média era de 33 anos de idade. Hoje, essa cifra ultrapassa os 76 anos. Isso tem demonstrado um avanço significativo em saúde, alimentação e qualidade de vida. Esse aumento da longevidade traz à tona a importância de reconhecer e valorizar as contribuições das pessoas na terceira idade. De acordo com o IBGE, até 2030 nós seremos 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E apesar desse crescimento, muitas ainda enfrentam discriminação e marginalização, tanto na sociedade como no mercado de trabalho. Algumas iniciativas, entretanto, estão sendo promovidas
para combater o etarismo. No Brasil, campanhas de conscientização buscam derrubar mitos sobre a velhice e ressaltar o valor do trabalho intergeracional. Além disso, empresas estão começando a entender que a diversidade etária pode sim trazer vantagens competitivas, enriquecendo assim o ambiente de trabalho, trocando experiências e com perspectivas variadas. Portanto, é fundamental continuarmos a lutar contra o etarismo, reconhecendo, valorizando a contribuição das pessoas em todas as fases da vida. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva, onde a idade não seja um fator limitante, mais uma fonte de aprendizado e experiência. Essa mudança começa com a conscientização e a disposição de todos nós para reavaliar as suas percepções sobre a idade e o envelhecimento. Muito bacana o que ela disse, né? Vocês acham que atinge mais os idosos do que os jovens, né? Claro, o etarismo. Vocês acham, Adriana? Vocês acham, Vicentino? Cláudia, é o seguinte, eu vou contar uma experiência que eu tive recentemente. Eu dei uma série de oficinas sobre o processo criativo, principalmente sobre a questão do fazer filmes com aparelhos celulares aqui nos céus em São Paulo, na periferia. E eu batalhei muito para que tivesse uma população mais 60, porque numa dessas oficinas anteriores, aí 2 ou 3 anos atrás, o pessoal lá na freguesia juntaram o pessoal que estava fazendo dança e eles acabaram participando de uma palestra minha. E era um lançamento de um livro. Aí eles falaram, poxa, que bom que nos convidaram para esse tipo de coisa. Porque só apresentam para a gente coisa de educação física, coisa de dança, a gente precisa dessa questão. Aí eu acabei incluindo nessas oficinas, foram 10 oficinas aqui nos céus, mais 60, um público mais 60. No primeiro grupo de pessoas, foi lá em São Mateus, quando eu falava em escrever, eu percebia que as pessoas foi um grupo do EJA, levaram 2 salas do EJA lá, ensino de jovens e adultos. Aí o pessoal se olhava, assim, entreolhava. Aí uma professora me chamou e falou, Vicentini, eles têm dificuldade para escrever, eles estão aqui para aprender a escrever, eles não sabem, ainda são semi-analfabetos. Eu falei, aí mudei o discurso. Eu botei e falei assim, vocês têm histórias para contar, a oralidade é uma coisa muito importante. Os antigos contavam as histórias. Os antigos, isso eu posso falar dos meus pais, antigamente, os meus avós, eles sentavam na frente, no interior, na frente da casa, nas cadeiras, e ficavam vendo a rua e contando história, contando causos, né? Contando as suas experiências. Mais antigamente ainda, a gente tem outros exemplos. As histórias que aconteciam, que a gente estuda hoje, por exemplo, na pré-história, que eles se reuniam para contar as histórias, os êxitos das caçadas, etc, etc. Então eu comecei a trabalhar a oralidade. Cada história é emocionante, fantástica, impressionante, de vida, de exemplo de vida que esse pessoal de 60, 70, 80 anos que estavam ali presentes tinham para contar. Então, a gente precisa escutar mais o velho, a gente precisa escutar mais o pessoal que viveu. Com certeza, entendeu? Eu gosto muito de ouvir, me explicam coisas, eu me lembro que minha avó falava coisas que só hoje eu entendo. Então, se eu tivesse ouvido a minha avó, eu não teria cometido tantos erros, né? Então, às vezes são lições que a gente passa para as próximas gerações que seria tão bom se eles aprendessem, né? Mas olha, agora eu quero mostrar o vídeo da psicóloga, a doutora Alessandra Petraglia de Freitas. Olha o que ela disse. Então, respondendo aí a primeira pergunta, né? Com que idade se fica velho hoje em dia? Não existe uma idade exata, específica. Hoje, envelhecer está ligado à saúde, à qualidade de vida, do que à idade cronológica, né? Então, o etarismo é um problema atual? Sim, o preconceito por idade ainda está presente na nossa sociedade, especialmente nos ambientes de trabalho e nas relações sociais. Terceiro, né? O preconceito por idade afeta só os idosos? Não. Não afeta idosos e jovens, embora de formas diferentes.
tá? Os idosos pela questão de não produzir como os jovens, e os jovens por não ter aquela experiência como o dos idosos, né? Então, as pessoas acima de 60 anos estão mais presentes nas redes sociais? Sim, estão mais presentes. Cada vez os idosos produzem mais conteúdo, utilizam da tecnologia, até se tornam influenciadores. E a tecnologia ajuda a combater o etarismo? Sim. Ela aproxima gerações, promove trocas, experiências e ajuda a quebrar esse estereótipo, né, sobre as idades. Então, isso faz com que a convivência entre essas gerações fique cada vez mais saudável. Que bacana, é isso mesmo? Vocês concordam comigo, Adriana e Vicentini? Concordam com o que ela disse? Eu concordo com ela, sim. E você sabe que tem um dado muito interessante que agora a gente vive, né, a questão da inteligência artificial. E ela vem se desenvolvendo tanto que aquela etapa inicial do mercado de trabalho, quando a pessoa quer o primeiro emprego ou está fazendo um estágio, independente da área de atuação, ela está sendo cada vez mais substituída pela inteligência artificial. Olha. Olha que coisa interessante. Então, a gente começa a ter, ou pode vir a começar a ter alguma questão envolvendo essa juventude entrando no mercado de trabalho, né, que não tem a experiência e que ainda pode ter o seu trabalho substituído em alguma medida, né? Eu não gosto de ser generalista, mas pode ter o trabalho substituído em alguma medida pela inteligência artificial. Por outro lado, a gente já começa a ver alguns estudos também dizendo o seguinte: a experiência, a bagagem profissional, ela tem sido, de alguma forma, mais valorizada e mais requisitada justamente dos profissionais sêniores. Por quê? Porque justamente eles conseguem, por meio da experiência, por meio de um pensamento crítico já super desenvolvido, usar a inteligência artificial de uma forma muito melhor. Porque hoje, quando a gente fala sobre inteligência artificial, qual é o ponto, né? É você saber fazer o bom uso, saber extrair o melhor, porque a IA, como diz o Nicoleles, ela não é nem inteligente nem artificial, ela é só mais uma ferramenta tecnológica que você coloca ali seu dado e você pede para ela trabalhar por você. Inclusive, né? eu gosto muito do Nicoleles, já entrevistei uma vez, e eu gostaria que um dia ele participasse aqui com a gente, com alguns temas que ele domina perfeitamente. Seria ótimo, né? Certeza. Então esse é um dado interessante. Então, a pergunta é, o etarismo, ele afeta o jovem? Sim, eu acho que a gente está falando são polos bem distantes, né? A gente tem questões que envolvem a população longeva, a população idosa, que são estruturais, que são muito problemáticas. Agora, a gente também precisa olhar cada vez mais para esse jovem, que também ele pode ser vítima, não do etarismo, eu diria assim, mas de questões que começam a ser cada vez mais importantes e afetar a qualidade de vida desse jovem, que também precisa ser cuidado. Agora vamos ver o que a galera tá mandando nas redes sociais, o que você de casa tá mandando. Vamos ver se tem perguntinhas aqui para vocês, hein? Vamos ver, Instagram, para a galera achar meu Instagram para vocês comentarem, @ClaudiaCarlaOficial. Aí vocês escrevem lá, todo dia eu posto o tema do dia seguinte e eu quero a opinião de vocês. Vamos lá. O Sistema Atacado disse: tema extremamente importante de ser abordado, porque às vezes o público da terceira idade é meio que deixado de lado, ignorado, como se não fossem mais necessários para estarem em determinado setor, sendo que dá para conviver jovens e senhores juntos, um aprendendo com o outro, um dando suporte ao outro. Olha que bacana, tem mais, não tem? Vamos ver, olha lá, o Nogueira Tércio disse: tudo bem? Na opinião de vocês, em uma sociedade com população cada vez mais longeva, quais serão os maiores desafios e oportunidades para superar o etarismo? Essa pergunta são para a doutora, né? Eu acho legal a Adriana responder isso. Adriana, responde, por favor. Na opinião de vocês, em uma sociedade com população cada vez mais longeva, a pergunta que ele fez. A gente tem alguns, né? Na minha visão, como pesquisadora e muito preocupada
com essa conquista social, como eu coloquei, né? Então, ser longevo hoje, conseguir chegar ali aos seus 80, 90, 100 anos de idade, chegar nessa fase do envelhecimento, que é um termo que agora começou a se usar também, né? Porque a gente está tendo essa população longeva com mais de 90 anos, cada vez mais estendida também. Então, a gente tem, eu acho que na minha visão, desafios estruturais. E quando eu falo de desafios estruturais, estou me referindo a condições de saúde, condições nas cidades, quando a gente olha as nossas calçadas, por exemplo, como elas não são pensadas para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, de mobilidade, né? E eu não me refiro aos cadeirantes somente, na realidade eu estou falando das pessoas que andam um pouquinho mais devagar. Então, a gente tem questões estruturais, na minha visão, que são muito importantes. A gente também tem, e isso é uma coisa muito da nossa cultura, questões de ordem cultural, justamente, que é a gente aceitar, né, como isso já acontece na Europa, por exemplo, onde você tem uma população longeva, isso não é uma novidade já há algumas décadas, aceitar que isso começa a fazer parte da nossa sociedade e que essa população que é, ao mesmo tempo, longeva, idosa, ela também é consumidora, ela também é produtora de renda. Né? Olha, então, a gente sobre isso que você está falando, Adriana, a gente tem um vídeo. O Christian Sterkli, que é editor-chefe da revista Eu Chefe, mandou um vídeo falando exatamente sobre isso. Olá, Claudinha. Primeiramente, parabéns pelo seu programa Tudo On da Rede Brasil. Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui hoje participando desse programa, principalmente pelo tema que você está abordando, o etarismo. Inclusive vai ser capa da nossa revista Eu Chefe, com o tema Etarismo Não Tem Graça. Conversamos com vários profissionais de vários segmentos, médicos, psicólogos, empreendedores, personagens, enfermeiros, advogados, enfim, vários segmentos, inclusive com o Retiro dos Artistas, que faz um trabalho excelente no Rio de Janeiro, aonde buscamos mais informações de como combater o etarismo. Porque o etarismo tem alguma coisa diferente dos outros preconceitos, do racismo, do machismo. O etarismo é algo que todos nós vamos passar, nós vamos envelhecer, né? Então, o que eu tive vendo disso é que essa nova geração de agora, ela inclusive ela tem muito conhecimento, porque ela tem um acesso muito mais rápido do que os antigos. Porém, ela não tem a sabedoria. E é isso que a gente tem visto. Essa nova geração não tem paciência. A paciência que os antigos tinham, essa geração não tem. É tudo muito acelerado. Então, sem paciência e não tendo aquele respeito que a gente tinha pelos mais velhos, fica difícil. As pessoas estouram, as pessoas estão acostumadas com os ritmos de hoje, do ritmo absurdo que a gente coloca na nossa vida, né? E com isso as pessoas vão faltando ao respeito, vão agredindo, vão tratando mal pessoas com mais idade. E o etarismo ele tem que ser combatido a partir da educação. Não tem mais outra estrutura, não tem jeito. A base de tudo, a base para a pessoa não ser machista, a base para a pessoa não ser racista, porque ninguém nasce assim. Então, é tudo educação. Pelo que a gente tem visto, por todas as colaborações, os textos que eu recebi aqui, toda a base é educação. Para que a nossa nova geração aí não cometa erros. Porque parece que a gente parou no tempo, a gente está voltando para trás. E ainda voltando para trás de uma maneira ruim. Porque se nós voltar para trás com a parte de educação, nós éramos mais educados lá atrás. Hoje em dia a gente não é mais. Mas, enfim, combater o etarismo é algo primordial, porque todos nós vamos envelhecer. Só não vai envelhecer aquele que vai morrer jovem, não é? Então, eu acho que
com educação, empatia e principalmente paciência. As pessoas de idade, as pessoas mais velhas, elas tinham o dom da paciência e a gente não está conseguindo ter. A gente tem que sentar e conversar mais com as pessoas mais velhas para adquirir mais conhecimento e sabedoria, certo? Não esse conhecimento de internet, mas a sabedoria de vida, de aplicar isso na nossa vida, certo? Obrigadão pelo convite, viu? Um grande abraço a todos e, etarismo não tem graça. Muito legal, né? E Adriana e Vicentino, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei que vocês participaram hoje, só que nosso tempo acabou. Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Tamo junto, até amanhã. Tchau.